Eu sou o Eduardo Capello e você está escutando Migrantes em Minas, uma história de Extrema. Do interior de Minas Gerais em direção às águas do mar. Hoje, conversamos com José Luiz. Então, assim, deixa eu só contextualizar. Então, é José Luiz Borreiro, eu tenho 67 anos já. Maravilha, José Luiz. E você é nascido mesmo aonde? Eu sou natural de Louveira, São Paulo. Foi assim, pelo menos é o meu registro ali. Eu nasci na cidade de Jundiaí e tal, mas meu pai morava, minha mãe morava lá, registrou lá. Mas assim, Louveira, vocês conhecem, Jundiaí é uma cidade colada na outra. 12 de março de 1957. Faz tempo. E você fez sua vida, mesmo trabalho? Eu fiz assim, eu morei praticamente toda a minha, vamos falar assim, minha adolescência, juventude em Jundiaí mesmo. E lá eu não tive uma formação muito expressiva, porque eu quis fazer um curso técnico no Senai, o que eu fiz, né? Porque naquela época, lá no final dos anos 70, eu ia ser metalúrgico, fui, né? E metalúrgica era uma categoria muito valorizada, organizada também, era bem paga na época, né? Quando você é jovem, você é meio imediatista, então você já vai na. Pô, esse é um horizonte legal para mim. E no meu primeiro emprego, em pouco mais de um ano, eu já tinha um carro quase zero, que naquela época eu vou falar assim, era difícil, como sempre, né? E assim, então, me senti que estava bem ali. Dali, aí tive uma namorada, nós quase casamos, aí saímos de Jundiaí, fomos para São Paulo, moramos lá um bom tempo, arrumei outras atividades, trabalhando como metalúrgico, operava máquinas, né, setor mecânico, essas coisas. E lá eu tive uma experiência no movimento sindical, acabei trabalhando com comunicação no movimento sindical, que foi o que me carreou para essa área aí do marketing, né, da publicidade, né, e assim, agora eu gosto de escrever também. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, José Luiz. E como você ficou conhecendo Extrema? O que te trouxe para cá? Isso é muito importante, né, dizer assim, né. Então é o seguinte, o meu irmão, em 89, ele comprou uma chácara aqui, onde o meu pai e minha mãe vieram morar. Então é o seguinte, como eu falei que eu já tinha trabalhado um período lá em São Paulo, estava morando lá, mas assim, eu já estava cansado um pouquinho daquela dinâmica e tal, acabei quis ir morando para cá para procurar uma oportunidade. E como eu tinha um conhecimento dessa área de comunicação e eu vi uma oportunidade de fazer esse tipo de divulgação, acabou que deu certo, entendeu? Acabou que deu certo que eu fui fazendo o jornal cada vez mais me consolidando aqui na comunidade. É bastante comum encontrar pessoas que vieram do estado de São Paulo e da capital paulista para morar em Extrema. E Zé Luiz, como prefere ser chamado, é parte desse movimento. Seus conhecimentos em comunicação deixaram marcas nos primeiros jornais da cidade. Bom, na época você veio de São Paulo Pra cá, de São Paulo, para Extrema. morava em São Paulo. Perfeito. Você mantém seu trabalho relacionado a marketing? É isso assim, eu sou gerente de marketing do Curihara, eu tô junto com eles, eu sou um prestador de serviço, né. Eu comecei a desenvolver um trabalho de comunicação aqui quando eu vim para cá, mas em 93, mas foi vim no final de 93. Quando eu vim para cá, eu comecei a fazer umas atividades aqui, empreender, eu criei uma pequena agência de publicidade com uma pessoa que eu conheci aqui, fomos sócios por um período, e quando eu cheguei aqui, como eu tinha acesso a gráficas em São Paulo, em boas condições de preço e tal, a primeira coisa que eu fiz aqui, eu lancei um pequeno jornal publicitário, acho que eu chamei de Extrema Shopping. Era o primeiro que saiu, era um jornal com 4 páginas, assim, cheio de anúncios, só um quadradinho com anúncio e tal, que fez até um certo sucesso quando eu fiz, inclusive, assim, foi no final de 93 que eu comecei a concretizar o projeto mesmo, e por ocasião do Natal e etc. Então teve edição que eu saí com 8 páginas, o jornal era uma coisa de louco, né, aqui.
Desses jornais que ficam no balcão dos locais. Esse tipo. Aí, na esteira disso, teve um certo sucesso, aí eu comecei a fazer um jornal com informações. E assim, quando eu cheguei aqui, existiam 2 jornais. Era que nem andorinha. De vez em quando aparecia, né? Um que fazia era o seu Eurípides, né, com a cara dele, mas era um jornal de vez em quando. E tinha o outro que fazia, que era o Sansão. Ele que no jornal O Registro, né, ele tem aquela coluna lá, Túnel do Tempo. Ele vive no passado, sempre viveu. E ele fazia um jornalzinho de esporte, uma coisa que ele tinha uma banquinha de jornal. Então não tinha. Aí eu comecei a fazer o jornal. Eu comecei a fazer mensal, logo foi para quinzenal, logo estava semanal. Então, desde aquela época, o Extrema passou a ter jornal regular. Eu fazendo isso daí, fiz por anos. Depois o Extrema Shopping virou jornal Extrema Shopping. Então, depois virou Shopping Jornal, depois virou Jornal Registro. Sobre a minha trajetória aqui na cidade. Então, procurei raro aqui, eu trabalho com ponta de lança aí da inovação, né? E aqui nós implantamos trabalho também com o e-commerce e outras atividades também. Presto serviço para eles aqui desde há quase 27 anos, é bastante coisa. Eu cheguei aqui a trabalhar com eles, parece que eles tinham 22 anos de existência, a empresa. O ano que vem vai fazer 50. Então, faz tempo que eu estou aí, né? É interessante, até por conta da minha trajetória, assim, o que eu fiz, assim, nessa questão da comunicação. Como eu falei, eu cheguei aqui em 92, 93, comecei a trabalhar nessa área. Assim, eu tive participação no início daquele jornal que virou o Jornal Registro. Ali tinha o Jornal Gazeta também, que eu trabalhei com eles, ajudei o Cristiano no início e tal. Eu fundei um jornal sozinho, chamava Jornal de Notícias. Depois eu fiz uma fusão com o Jornal Diálogo. Como eu trabalhava com o jornal, tive uma época que eu fiz um jornal que era promocional também por rodeio. Então foi assim, foi o primeiro jornal colorido que apareceu na cidade, que, né, antes era tudo de preto. E aí assim, paralelamente a isso, tentei fazer alguns produtos na internet, por exemplo, não sei se vocês conhecem ainda, que o site está até aí, tem o Extrema de AZ. Fui eu que construí a primeira versão, o site ficou comigo até 2010, quando eu vendi ele para a Ideia Publicidade. Em uma de nossas entrevistas anteriores, com Williams e Jennifer, nossos amigos da Venezuela, ficamos sabendo de um barco. Essa história nos chamou a atenção desde o começo. Nós estamos no interior de Minas, longe do mar, e alguém está construindo uma embarcação. Foi seguindo essa pista que encontramos Zé Luiz e o seu sonho de morar nas águas. Que até ele deve ter comentado com você que nessa semana agora vou levar um barco que eu tenho construído há anos, né? Então nós vamos transportar. Foi um cruzamento de histórias, porque nós falamos com eles, por serem venezuelanos, e eles contaram a história do barco, a gente achou interessantíssimo, assim, porque foi uma coisa que uniu as pessoas, né? Não, para você ter ideia é o seguinte, né? Eu construí esse barco desde 2010. Um sonho fazer, e aí esse sonho eu até fiz ele grande, muito grande barco. Não demorou para fazer, mas eu estava ali nessa trajetória fazendo, etc. Fazer quando eu sozinho, quando às vezes com alguém me ajudando, mas fui fazendo ao longo do tempo sem ter aquela pressa, né? Achando que ia ser mais rápido, mas foi muito mais lento. E assim, em 2022, passei a ter um relacionamento com a Silvana. E assim, através dela, várias portas se abriram nessa direção. Primeiro, ela nem sabia que eu estava fazendo isso. Depois, quando ela soube, que eu mostrei, ela achou super interessante. Mas assim, em relação ao William, a Silvana é corretora, então ela marcou de receber um casal, e esse casal era a filha do William com o genro. Foi à noite, né, porque eles trabalhavam de dia, acho que era umas 7 horas da noite, e chegou lá a família, foi um casal que, né, o filho do William, que queria comprar o imóvel, né, que conseguiram comprar. Então, quando a Silvana mostrava o apartamento, as crianças que foram juntos ficaram com os avós. Ficaram com os avós, que eram o William e a Jennifer. Escuto eles falarem espanhol, etc. Tá curioso, eu fui lá, perguntei de onde eles eram. Eles falavam de Venezuela e, por coincidência, em 2012 eu viajei para Venezuela.
Aí começamos a conversar, o resto é história, né? E ele foi peça fundamental com o barco, tá? Ele é muito cuidadoso, zeloso, é chato até. A gente achou interessante a história do barco, primeiro porque nós estamos no interior de Minas Gerais. A gente está falando de uma coisa de água, de mar, de rio, daí é barco para ser transportado. Então, me conte um pouco da história do barco, de onde surgiu a motivação, Então, o desejo. pra você ter uma ideia assim, eu até tenho um site que eu conto a história da construção do barco. Só eu parei em agosto de 23 por não ter perna, porque tanta coisa para fazer. Eu tenho tudo registrado, tenho tudo guardado. Eu, quem sabe, futuramente terminar o registro. Aí é o seguinte, veja só, lá tem um texto que eu escrevi para uma revista, que é a revista Náutica, uma revista stop. Eles tinham lá um espaço, isso estava começando, e eu via que tinha um espaço para o leitor escrever. Eu acabei que escrevi, eles publicaram lá. Nem meu barco estava engatinhando, nem existia de fato. Tava cru aí. Só tinha um sonho. E aí lá eu conto a história, você tem até o texto que você pode, né, para ter mais informação. Eu lembro assim, como eu falei, eu morava em Jundiaí, minha família morava lá. Minha mãe tinha vários irmãos e irmãs, sabe que é família grande, né? E a gente de vez em quando, final de semana, ia num lugar que chamava-se Praia Azul. É uma represa que tem ainda hoje, está bem degradada, eu já fui lá recentemente, em Americana, que chamava Praia Azul, o local, Praia Azul. E era um lugar muito visitado, etc. Então eu lembro que eu lá com meus primos, aí minha avó materna estava sentada lá com as tias, né? Os adultos, eu passei por ela me puxou o braço. Sou pisciano, é foda. Bateu uma emoção. Aí ela puxou o braço assim, e falou assim, olha lá, rapaz, é português, olha lá, rapaz, veja os barquinhos. Tava acontecendo uma regata. Uns barco pequeno, tipo de laser, assim, sei lá que categoria que era, né? Mas eu só sei que tinha uma meia dúzia deles passando naquela disputa e tinha o barco da frente, o barquinho da frente, tinha um homem e uma mulher. Parece que o homem era mais velho e era uma menina, sei lá, podia ser pai e filha, algo assim, sei lá. De longe eu tô vendo isso aí dezenas e dezenas de metros, quem sabe mais de 100. Aí então os barquinhos, um da frente, que tinha esse casal que eu falei, ele estava na liderança apenas com a vela mestra aberta, enquanto os de trás estavam com a vela mestra e a genoa aberta. Não sei se vocês conhecem o termo vela mestra, aquela latina lá que fica atrás, a genoa, aquela que fica na frente, que forma o triângulo, né? Então, com uma vela só, eles estavam conseguindo estar na liderança. Aí eu lembro que eles montaram a boia, ou seja, eles fizeram a volta da boia e só aí eles abriram a segunda vela. E eles estavam na liderança. Então, esse percurso e fazer esse negócio tem. Memória disso daí até hoje. Então, foi aí que começou tudo. Movida pelo destino dos barcos. É isso. Mas assim, a vida vai, você precisa trabalhar, viver, mas as coisas nem sempre vão na direção que você quer, né? Mas assim, estava aqui em Extrema já há bastante tempo já, e foi em 2010. Foi em 2010 que eu perdi um sobrinho, também morto num acidente. Eu estava num relacionamento que também não deu certo, eu já estava cansado. Falei, vamos botar esse negócio em prática, porque eu tinha muita informação. Com o advento da internet, a informação chegava de monte. Então, sabe, eu fui aprendendo coisa, porque eu ia fazer o barco. Aí eu comprei um projeto de uma pessoa que eu conheci, ele fez o projeto segundo eu queria, e aí eu fiz lá. Eu tenho hoje um catamarã de 12 metros de comprimento por 5 de largura. Todo feito de madeira. Ele é feito em madeira e revestido com fibra de vidro e resina epóxi. E o barco, ele já tem ou terá um nome? Olha, eu tenho o nome que eu coloquei desde o início, ele chama-se Paraty
Azimuth é o nome que eu pretendo registrar. Por quê? Paraty Azimuth. Paraty é o lugar que eu quero estar. Azimuth, se vocês têm familiaridade com a terminologia aí, vamos falar assim, ó, o azimuth é uma linha, né, imaginária, é onde você está e o lugar que você quer chegar, ou qualquer coisa assim, né? Quando que pretende ir para a água esse barco? Olha, segunda-feira dessa semana, agora, próximo daqui, 3 dias, amanhã nós vamos carregar o barco e nós vamos, na segunda-feira, para Bertioga. É que Bertioga tem uma marina lá, é um lugar mais, tem um custo-benefício bom, é perto, relativamente perto, para que eu possa me deslocar lá, né? Porque assim, eu fiz uma cirurgia recentemente, apêndice, teve que extrair, diz que isso só dá em jovem, né? Então, acho que tá tudo dentro do esquema. Então, assim, eu estou impedido pelo médico de fazer força, de erguer peso, quer dizer, era tudo que eu precisava fazer agora. Quando eu tive a cirurgia, foi 5 dias antes quando tinha marcado para levar o barco, que era em outubro, ali, 28 de outubro, 28 de outubro. Então, mas vamos levar agora. Aí deu uma pequena adiada, arrumamos algumas coisas, foi até bom, e tem algumas coisas que precisavam ficar melhor ajustadas, tá? E vamos lá. No tempo entre a entrevista até agora, o barco já seguiu seu caminho em direção ao litoral. Ele já foi desarmado e transportado. Eu pretendo, assim que o barco estiver em condições de navegar, testado, registrado, tudo, eu vou levar lá até Ubatuba. Eu vou pro Saco da Ribeira, que lá tem um amigo que tem uma poita tal, que vai me ceder. Poita, você já deve ter visto lugar que os barcos ficam ancorados, que tem lá aquela boia, lá tem várias, né? Às vezes estão vazias. Os barcos chegam e amarram lá, né? Isso geralmente tudo tem dono. E eu pretendo ir lá para aquela região, subir, que é lá a seguinte, além de ser uma região belíssima, na região da Baía da Ilha Grande, é um local que, por conta da Ilha Grande, é um local de águas abrigadas. Ou seja, é um lugar que você pode ficar cegado, ancorado, o barco Não vai agitar o barco? o barco balança pouco, né? O barco sempre vai balançar, mas balança pouco. Você dorme lá, parece que está na sua casa. O barco não mexe nada, né? Então tem uns lugares que são maravilhosos, que eu já conheço, e tem outros que sei que são maravilhosos que eu vou conhecer. E para encerrar nossa entrevista, vamos colocar de fundo uma das músicas compostas pelo nosso entrevistado. Mas não são músicas feitas de uma maneira tradicional. Zé Luiz nos explicou que usou de inteligência artificial e também usou da tecnologia para fazer os instrumentos que acompanham. Alto da serra, o IP amarelo floresce, primavera chegando, ciclo que não cessa, mata ressequida, queimadas da insensatez, homem e fogo, deixando marcas de uma vez, a serra do lobo testemunha da destruição, mas o IP resiste, mostrando sua paixão, na cinza, no caos, a beleza ressurge, natureza grita, mas até quando ela urge, até quando a serra vai aguentar, até quando o IP vai florescer pra nos salvar. A beleza resiste, mas o tempo vai passar. Se não mudarmos, o que vai sobrar? Na fumaça que sobe, a história se... Veja as fotos e mais materiais desta entrevista e de outras em nosso Instagram, Coletivo Recanto das Artes. Migrantes em Minas, uma história de extrema. É uma realização do Coletivo Recanto das Artes. Eu, Eduardo Capello, sou roteirista e apresentador. Natan Toledo, edição de som e trilha sonora original. E Bárbara Araújo, fotografia. Este projeto é parte do Plano Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Agradecemos você que nos ouviu até aqui e até a próxima.